Boa tarde, pepitas. Hoje é domingo, dia de culto, já foi o culto, já comemos macarrão com frango assado, já vimos uma Ferrari vermelha. E aí eu percebi que eu tenho que ler os capítulos que eu vou ler pra vocês antes de gravar, porque eu não tô prestando muita atenção. Como eu sou... Olha, meu pior pecado aí, acho que é esse atualmente, é ser um pouco viciada no Instagram. Então, o meu span de atenção é muito pequeno. Aí eu percebi que eu preciso, fazer isso, me concentrar na leitura, senão não tem muito sentido. Hoje a gente continua em Êxodo do 5 ao 7. E vamos em Êxodo por bastante tempo também, né? Acho que não tem nenhum livro curtinho desse jeito. Acho que Jó era o menor, demorou bastante, mas também porque eu enrolei bastante. Enfim, vou ler, só que eu ia ler e começou um barulho de obra. Mas tá bom. Vou arrumar meu cabelinho aqui. Bora lá. Moisés e Arão falam com o faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Mas faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui por diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço destes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. A colher restolho, eu falei colher, né? É colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Além disso, teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizei: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Senhor, ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta de tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram, sim, aflição, porquanto se dizia: Nada diminuirei de vossos tijolos da tarefa diária. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizeste feder diante de Faraó e diante de teus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que
me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Deus promete livrar os israelitas. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá. Nossa, que horrível. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Acho que ele não era muito eloquente. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Ai, meu Deus. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Uade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Teve um incesto aí. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Agora é essa. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe a Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana, que foi, Laura? E Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão.
Deus manda Moisés falar com o faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Fala a faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então Moisés, perante o Senhor, disse: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó que deixe os filhos de Israel de sua terra. Deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. Ai, ai. Eu já cochilei, tá, gente? E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. A primeira praga. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. E assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. Assim todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Faraó voltou para sua casa, e nem ainda isto considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. E é isso. Pepitas. Eu espero que todos tenham um começo de semana abençoado.
Hoje o culto foi muito bom. O nosso pastorzão não tá aí porque ele tá de férias, com razão, né? Todo mundo tem que ter férias. E foi bem interessante a palavra. E eu sei que eu ainda vou errar, erro muito, que eu ainda questiono algumas coisas, mas o meu coração nunca esteve tão em paz quanto está agora. Colocar o Deus no centro de todas as coisas e realmente confiar é muito difícil. Eu demorei muito tempo para chegar nisso. Mas agora é isso. Eu tô confiando. Eu espero que o meu testemunho seja bom para as pessoas e que o que quer que venha acontecer, não que eu deseje ser a guerreira maravilhosa que vence tudo e que supera tudo, mas mesmo que eu tenha que passar por qualquer prova, que eu passe ainda em fé, crendo que vai melhorar e que Deus vai me abençoar e todos os desejos do meu coração sejam feitos. Porque, né, se Deus colocou no meu coração, eu acredito que um dia vai se cumprir. E é isso, pepitas. Bom domingo.